Boa tarde, meus amigos, que Deus esteja com todos. Peçamos a Deus Pai que nesse momento tenhamos a capacidade de entendermos um pouquinho de suas palavras, deixadas através do Evangelho de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como também devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Hoje daremos continuidade ao capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Estamos no item 4, que diz respeito aos bons espíritas. Então vamos estudar um pouquinho e ver o que nós, que somos espíritas, devemos aprender e praticar para que possamos de alguma forma, a cada dia, buscarmos nos aperfeiçoar como bons espíritas, que é o mesmo que bons cristãos, bons seguidores do Pai, de Deus Pai. Então vamos iniciar a leitura. O Espiritismo, bem compreendido e sentido, leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Aqui, quando diz respeito às qualidades mencionadas, está dizendo respeito à última palestra que se referiu ao homem de bem. Quais eram as qualidades mesmo que um homem de bem deve praticar para que seja considerado um homem de bem diante aos olhos de Deus Pai? Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Será a falta da clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é sua própria essência e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Aqui nesse trecho nós vemos que a doutrina espírita ela não tem nada de escondido, nada assim de figura de linguagem, de um pensamento simbólico, fantasioso. Não é assim. Ela é tão clara, tão clara. E aí a pergunta, mas por que muitos ainda não aplicam a si próprio? Se é tão claro, se a gente abre o Evangelho e lê um texto e parece que está dizendo assim da forma mais clara possível para que possamos entender, por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Exige mudanças. Ela é fácil de compreender, mas colocar em prática exige mudança, exige esforço. E a partir do momento que se consegue colocar algumas das coisas que se aprende, as outras vêm mais rápido. Então que não tenhamos o medo de começar essas mudanças em nós mesmos. Aí vamos seguir a leitura.
É preciso então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreende, enquanto inteligências simples, até mesmo jovens mal saídos da adolescência, apreendem-na como uma admirável exatidão nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Os laços da matéria, em alguns, ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra, ainda são muito fortes. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com os seus gostos, nem seus hábitos, nem percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que ele já possui. A crença nos espíritos é, para eles, um simples fato que modifica muito pouco ou quase nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, veem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada, capaz de vencer. Vem apenas como um raio de luz insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada capaz de vencer suas tendências. Eles prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmos se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador. São espíritas imperfeitos. Alguns deles estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham de suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes permitirá um segundo, mais fácil numa outra existência. Aqui nós vimos o seguinte, que muitos, até adeptos da doutrina espírita, eles percebem, eles veem, mas ainda não estão dispostos a mudarem a si próprios. E por isso eles ficam ali, como se diz no termo comum, em cima do muro. Porque eu aceitar de verdade significa eu buscar me melhorar, eu buscar essas mudanças. Então ele ainda tem alguma fraqueza e alguns gostos que vêm do instinto já arraigado de outras existências, das quais não consegue se libertar e não consegue perceber o quão importante é para a nossa melhora moral esse avanço nos conhecimentos que obtemos diante dessa doutrina. Mas aqui no finzinho ainda diz que só de estar em contato com essa doutrina já é um avanço que vai permitir uma nova existência, um passo além dali. Então nada é perdido, nada. Todos aqueles que se achegam à casa espírita, por mais que recuem em certo tempo, já tiveram o primeiro contato. E provavelmente, se não for nessa encarnação, numa próxima conseguirão
progredir um pouco mais. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e na sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue, quando tem uma vontade firme. Então vamos buscar, confiar em Deus e dizer a cada amanhecer: Deus Pai, esteja comigo nesse dia, esteja comigo no decorrer dessas horas que preencherão esse tempo do dia de hoje, para que eu não ouça apenas o som, mas que eu sinta a emoção dos acordes, para que eu sinta a sintonia e a beleza de tudo que é som, som da natureza, som do vento nas folhas, e principalmente para que eu busque pela transformação moral e que eu busque esse esforço para dominar as más tendências, né? Isso é cada um. Um não pode fazer pelo outro. É simples de se escutar, de se ouvir, mais profundo, quando se busca colocar em prática o que é ser um bom espírita. Agora daremos início ao item 5, Parábola do Semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer e, como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1-9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra, que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si mesmo e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições, por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida a solicitude deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera.
Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há de fato para as quais os ensinamentos não passam de letra morta e, semelhantes às sementes caídas sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam? A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência? Que apenas os veem como objeto de curiosidade? Não simboliza os que procuram o lado brilhante nas comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes? Daqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, aplicados a outrem, mas não a si mesmos? E finalmente, daqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu na terra boa e produz frutos? Então, aqui nós temos várias categorias de sementes de terras. A infrutífera, a fácil de nascer, a que está ali entre tribulações, que são os espinhos, e a que realmente está em terra fértil, como um plantio que a gente faz planejado de uma horta. E se formos observar muitos dos adeptos ao espiritismo, dizendo adeptos e não seguidores, porque muitos vão sim à casa, num primeiro momento por curiosidade, como diz aqui nessa parábola, para ver as manifestações, para prestar atenção no que o espírito lá está comunicando na hora da psicofonia. A curiosidade os leva. Às vezes, esse irmão que chegou nessa situação começa a ir mais vezes, a entender o que realmente o espiritismo está pregando, que é a mudança para melhor das pessoas e a prática da caridade como forma de amor a tudo e a todos, e persevera, continua, aprende, se modifica, se reequilibra. E muitas das vezes diz tchau, não, isso não é para mim. Quando começa a perceber que o espiritismo não é feito apenas de manifestações, mas de ensinamentos. Ensinamentos que, através da nossa boa vontade, nos faz com que melhoremos. E que é necessário esforço, que é necessário entendimento para isso. Não é necessário o entendimento da faculdade, dos livros acadêmicos, é necessário o entendimento da palavra de Cristo e do dia a dia, de colocá-las em prática. E ali é que essa parábola do semeador classifica, a nós espíritas. Quem somos nós, afinal de contas? Aquele que se influenciou ali pelos fenômenos? Aquele que foi por curiosidade? Aquele que satisfez uma das suas pendências, angústias que estava passando e que ali foi resolvido e que depois diz tchau, já deu? Ou aquele que realmente é como uma terra boa que dá ali sustento à semente? A semente que aqui é vista como as palavras de Cristo, as palavras ensinadas,
e a propagação dessas palavras através das ações, né? Então, naquele tempo, Jesus falava através das parábolas. E hoje o Espiritismo veio e desvendou esse véu e nos coloca ali claramente o que quer dizer isso e em que categoria queremos nos qualificar como pessoas buscando a nossa evolução. E muitas vezes a gente precisa lembrar ali daquela ostra, sabe? Aquela ostra que de repente entra ali um parasita, uma areia e se aloja dentro dela, e isso acaba gerando um sofrimento para ela. E para se proteger, ela começa a produzir uma substância que vai revestindo esse parasita, essa substância que não é natural dela, que se chama nácar, madrepérola, e que vai se formando em cima do parasita, camada a camada, camada a camada, para aí conseguir proteger a ostra em si, porque esse nácar vai pedrificando em cima daquele grãozinho de areia, daquele parasita. E de repente, ali está uma transformação, aquele burilamento para proteger o ser, a ostra, acabou criando dentro dela uma pérola. A partir de um sofrimento daquele ser vivo, formou-se uma joia preciosa, né? Vem ali transformando. E nós no Espiritismo, por que eu falei da ostra? Porque nós no Espiritismo, muitas das vezes, chegamos pela dor, pelo sofrimento. Poucos são os que o buscam ainda em nome do amor. A grande maioria é através da dor. E o Espiritismo nos ensina que essa dor, que esse burilamento que devemos fazer em nós mesmos é o que traz essa melhora moral, essa busca de evolução espiritual, de evolução moral. E o exemplo que mais se assemelha ali é dessa ostra que, através do sofrimento, acaba transformando dentro de si um objeto tão desejável ainda pelos seres que dão tanto valor ao material como joia, como ostentação, mas que para ela foi uma forma que a natureza encontrou de burilar o sofrimento. Então que nós espíritas saibamos que cada momento que passamos em nossa vida tem um porquê, nada é por acaso. Se estamos num momento de dor, é um momento de aprendizado, que saibamos então conversar com Deus e dizer: Deus Pai, sustente-me nessa hora, para que eu mantenha a minha fé, para que eu aprenda com isso. E nos momentos de alegria, que também saibamos ser gratos e dizer ao Pai amado: obrigada, muito obrigada por esse momento que passo. E que nessa tarde agradeçamos a Deus e que possamos ter aprendido, não aprendido, mas aprender, ter dentro de nós um pouquinho de cada ensinamento que ouvirmos durante a sessão. Que Deus esteja com todos. Que assim seja.
Boa tarde a todos. Vamos à continuidade do nosso estudo da Gênese, falando sobre os fluidos, aparições e transfigurações. Damos continuidade a mais duas citações do exemplo sobre bicorporeidade que estávamos vendo, né? Em que o espírito encarnado pode aparecer e ser visto em dois lugares ao mesmo tempo. Temos Santo Afonso de Ligori, que foi canonizado antes do tempo exigido por se haver mostrado simultaneamente em dois lugares ao mesmo tempo, o que foi considerado um milagre. E também o caso de Santo Antônio de Pádua. Estava na Espanha e no momento em que pregava, falava, o seu pai ia ser supliciado em Pádua, na Itália, acusado de assassinato. Nesse momento, aparece o Antônio de Pádua, demonstra a inocência de seu pai e revela o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. E foi constatado que no mesmo instante Santo Antônio estava pregando na Espanha. Então veja que coisa mais interessante. Por vezes, uns segundos em que a gente pisca os olhos antes de dar continuidade a uma palestra, no caso aqui de Santo Antônio, uma pregação, ele conseguiu, com esse fenômeno da bicorporeidade, estar ali com o corpo e nesses momentos, em segundos, comparecer em outro país e inocentar o seu pai. Aí vem o item 38 da Gênese, que diz o seguinte: um efeito particular a estas ordens de fenômenos é de que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todas as pessoas. Os espíritos não se mostram senão quando querem e a quem ou o desejam. Um espírito poderia, pois, aparecer numa assembleia a um ou diversos assistentes e não ser visto por outros. Isso deriva de que tais espécies de percepções se efetuam pela vista espiritual e não pela vista carnal, pois não somente a vista espiritual não é dada a todos, mas pode ser retirada, se for preciso, pela vontade do espírito, daquele a quem não quer se mostrar, como pode dá-la momentaneamente, se ele o considerar necessário. A condensação do fluido perispiritual nas aparições, até mesmo até sua tangibilidade, não tem, pois, as propriedades da matéria comum. Sem isso, se as aparições fossem perceptíveis pelos olhos do corpo, o seriam por todas as pessoas presentes. Então, aparições nem sempre são vistas por todas as pessoas presentes. O espírito vai mostrar-se a quem ele quer, seja uma ou mais pessoas, mas pode ser que o total de pessoas não presenciem a aparição. E ele faz uma distinção aqui, porque trata-se de aparições vaporosas que podem ser até tangíveis, mas vistas pelos olhos do espírito e não pelos olhos de carne. Porque se fosse visto pelos olhos da carne, todos veriam, e aí já seria a questão de materialização. É uma outra situação. Nós vamos ver um exemplo agora. Nós vamos ver um fato que se segue de um fenômeno de transfiguração. Aí é uma outra situação diferente no estudo das manifestações físicas que estamos vendo aqui, né, no estudo dos fluidos. Olha esse fato.
Esse fato ele é trazido da Revista Espírita de 1859, em março, e diz: o fato que se segue foi extraído de uma carta que, em setembro de 1857, recebemos de um de nossos correspondentes em Saint-Étienne. Depois de falar de várias comunicações de que foi testemunha, ele acrescenta, esse correspondente: lá vem. Fato dos mais admiráveis se passa numa das famílias de nossas relações. Das mesas girantes passaram a poltrona que fala, depois um lápis foi fixado ao pé da poltrona e ela indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mas como distração do que como uma coisa séria. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa e ordenou que lhe passassem as mãos sobre a cabeça e depois de fazê-la deitar-se. Ela adormeceu quase que instantaneamente e depois de um certo número de experiências, transfigurou-se. A moça tomava os traços, a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que jamais havia visto e de um irmão falecido há alguns meses. As transfigurações ocorriam sucessivamente na mesma sessão. Ela falava em um dialeto que não o é de nossa época, segundo me disseram, pois não conheço o atual nem o outro. O que posso afirmar é que numa sessão onde havia tomado a aparência de seu irmão, vigoroso, folgazão, me deu essa jovem de 13 anos um rude aperto de mão. Há aproximadamente 18 meses a 2 anos, o fenômeno se repete constantemente e da mesma maneira, com a única diferença que agora se produz natural e espontaneamente, sem imposição de mãos. Embora bastante raro, esse fenômeno de transfiguração não é excepcional. Já nos falaram de diversos casos semelhantes e nós mesmo testemunhamos algo parecido em sonâmbulos no estado de êxtase, bem como em alguns estáticos que não se encontravam em estado sonambúlico. Por outro lado, é certo que as emoções violentas operam uma mudança na fisionomia, dando-lhe expressão completamente diferente daquela do estado normal. Não vemos também criaturas cujos traços móveis se prestam, de acordo com a vontade, a modificações que lhes dão a aparência de outras pessoas? Vemos por aí que a rigidez da face não é tal que não possa prestar-se modificações passageiras mais ou menos profundas. Nada há, pois, de admirar que um fato semelhante possa ocorrer nesse caso, quiçá por uma causa independente da vontade. Então vejam exemplos do que seria essa transfiguração. Kardec sempre coloca, nota, e Herculano Pires depois nesse livro também reforça, que esses casos são raríssimos e quando são constatados, são por pessoas muito idôneas e há de se ter muito cuidado com fatos que são narrados dessas manifestações visuais. Há de se ter muita confiança e na idoneidade de quem está ali contando, porque são fatos raríssimos. Mas são fatos verídicos, né? Aí vem o item 39. Olha o que diz a nossa Gênese. O espírito pode operar transformações na contextura do seu envoltório perispiritual. E dado que esse envoltório irradia
ao redor do corpo uma atmosfera fluídica, pode-se produzir na superfície do próprio corpo um fenômeno análogo àquele das aparições. Sob a camada fluídica, a figura real do corpo pode se diluir mais ou menos completamente e revestir outros traços, ou ainda os traços primitivos, vistos através da camada fluídica modificada, como através de um prisma, podem tomar uma outra expressão. Se o espírito encarnado, saindo do terra a terra, se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de uma fisionomia feia pode tornar-se bela, radiosa e por vezes mesmo luminosa. Se ao contrário, o espírito é exaltado por más paixões, mesmo uma fisionomia bela pode tornar aspecto horrendo. É assim que se operam as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Este fenômeno é, pois, o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sob o próprio corpo vivente e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como é o caso das aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é que geralmente elas são perceptíveis a todos os assistentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque elas têm por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Aí nós vamos falar um pouquinho de manifestações físicas, mediunidade, o item 40 da Gênese. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão velha como o mundo, porém comum nos tempos atuais, dão a chave de alguns fenômenos análogos, espontâneos, aos quais, devido à ignorância da lei que os rege, se havia atribuído um caráter sobrenatural e milagroso. Esses fenômenos repousam sobre as propriedades do fluido perispiritual, seja de encarnado, seja de espíritos livres. É com o auxílio de seu perispírito que o espírito atua sobre um corpo vivo. É ainda com o mesmo fluido perispiritual que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte e que produz ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considerarmos que entre nós os mais poderosos motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, fluidos que não podemos pegar, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o auxílio de seu perispírito que o espírito faz o médium escrever, falar ou desenhar, não tendo um corpo tangível para agir ostensivamente. Quando deseja manifestar-se, serve-se do corpo de um médium, de quem toma os órgãos por empréstimo. Faz seus órgãos, assim, agir como se fosse o seu próprio corpo, e isso mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. É pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa, seja para fazer mover em significação determinada, seja para fazer com que ela receba golpes inteligíveis, que indicarão as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômenos esse designados sob o nome de diptologia. A mesa aqui não passa do instrumento, do qual o espírito se serve como faria de um lápis para escrever,
dá-lhe momentaneamente vitalidade pelo fluido que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, tomadas de emoção, diante da manifestação de um ser que lhes é querido, às vezes abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, pois absolutamente como se abraçassem o bastão do qual se serve um amigo para desferir pancadas. O mesmo se aplica aos que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira se tivesse tornado espírito. Quando se realizam comunicações por este modo, será preciso imaginar o espírito não na mesa, mas a seu lado, tal como estaria se estivesse vivo, e tal como seria visto se nesse momento isso se desse. O mesmo se aplica nas comunicações através da escrita. Conceituaremos o espírito ao lado do médium, dirigindo a sua mão ou lhe transmitindo seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se desprende do solo, por exemplo, e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a está erguendo com um braço, mas sim a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica, a qual neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar dos balões e papagaios às pipas. O fluido no qual ela é penetrada lhe dá momentaneamente leveza específica. Quando ela está pregada ao chão, encontra-se no caso análogo ao da máquina pneumática, na qual se faz o vácuo. O que estamos dizendo não passa de comparações, para mostrar a analogia dos efeitos, e não da absoluta semelhança das causas. Depois disso, compreende-se que não é mais difícil a um espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, transportar um objeto de um lugar para outro ou atirá-lo a algum lugar. Esses fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, pois pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas assim que ele dá um impulso ao objeto, por meio de uma corrente fluídica com a qual faz mover à sua vontade. Quando se fazem ouvir golpes na mesa ou alhures, não é que o espírito bata com sua mão, nem com qualquer outro objeto. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. Olha que interessante! Veja que esse capítulo 14 inteiro estamos falando sobre os fluidos e como que os espíritos manipulam esses fluidos para apresentar as manifestações visuais ou físicas. Então tudo faz parte de uma lei que podemos não dominar, mas que está plenamente na natureza. E agora mais um exemplo. Olha, vejamos um exemplo da Revista Espírita de manifestações materiais e de perturbações pelos espíritos. A Revista Espírita é a de 1858 de janeiro. Fala sobre as evocações particulares. Bom, nosso tempo já está se esgotando mais uma vez. E no próximo encontro nós vamos entrar já com um exemplo desses fenômenos, né, das manifestações mediúnicas e tudo, nessa questão das manifestações materiais, né, de perturbação. E já vamos entrar com exemplo na Revista Espírita de janeiro de 1858, mas fica para os próximos encontros. Então,
Vamos todos agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, de conhecer sobre as propriedades que nós mesmos como espíritos dispomos e que estamos aprendendo a conhecer e reconhecer em nós como parte da nossa natureza mesmo. Então, Deus Pai, agradecemos de todo o coração todo o cuidado, todo o carinho com que nos criou, com possibilidades de aprendizado, de melhora, de progresso, de construção para o bem. Agradecemos de todo o coração e pedimos humildemente que nos auxilie nessa nossa reforma íntima, que nos auxilie nesse entendimento, dessa força, dessa condição que temos de manipular os fluidos, de fazer o bem, de vibrar o bem e de buscarmos o bem físico e o bem espiritual, de termos essa condição de aprender a fazer isso. Pedimos humildemente também que fortaleça a nossa fé. Pedimos por todos aqueles ligados a nós, encarnados ou desencarnados, pelos laços do amor ou pelos laços da dor, que todos nós possamos um dia estarmos numa convivência fraterna com todos aqueles que nos cercam. E para isso que devemos buscar fazer sempre o bem, sem esperar retribuição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, em novos erros, e auxilia-nos a nos livrar do mal que ainda trazemos em nós. Uma boa tarde a todos e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.